a gravação. Pronto, começou. Então, vamos continuar. Muito bem. Então, apliquei força em um objeto. Essa força que eu apliquei não provocou deslocamento, então essa força não realizou trabalho. Bacana? Ela não realizou trabalho porque não provocou deslocamento. Ela só realiza trabalho quando provoca deslocamento. Se esse ângulo for um ângulo de 0 graus, tá? Deixa eu só sair aqui um pouco para me criar outro slide, é rapidinho, tá? Muito bem. Pronto. Então, o que que acontece? Se essa força, ela é aplicada, tá? Você tem lá aquela caixazinha, e aí a força aplicada, F, ela está sendo aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento D, ok? Se isso acontecer, então o meu ângulo vai ser igual a 0 graus, tá? Meu ângulo será igual a 0 graus. Se meu ângulo for 0 graus, o que que acontece? Eu posso tirar o cosseno da fórmula e aí o trabalho fica sendo simplesmente força vezes a distância, ok? Força vezes a distância. Por quê, professor? Porque o cosseno de 0 graus é igual a 1, tá? Quando vocês aí não entenderem e quiserem me interromper, vocês falam, tá? Bacana. Agora, se a força aplicada se a força que eu estiver aplicando no objeto, na caixa, né, no corpo, tá, tiver sendo aplicada num sentido contrário ao movimento, esse ângulo é 180. Aí vocês podem me perguntar, professor, como assim? Como é que eu vou aplicar uma força que é contrária ao sentido do movimento? Que força seria essa? Força de atrito, né? A força de atrito ela é uma força que ela é aplicada no sentido contrário ao sentido do movimento. Então, o exemplo aqui seria a força de atrito, tá? Então, se você tiver uma situação onde a força aplicada tiver um sentido oposto, isso quer dizer que o meu ângulo vai ser 180 graus, ó. Será 180 graus. Se o ângulo for 180 graus, o que, que vai acontecer? O trabalho vai ser igual a menos F vezes D. Aí você pergunta, professor, por que o negativo? O negativo aí é porque o cosseno de 180 graus, deixa eu voltar aqui um pouco, ó. Lembra que na expressão para calcular o trabalho, né? Nessa expressãozinha para calcular o trabalho, nós usamos o cosseno, ó, tá? Nós usamos aqui o cosseno. Então, esse cosseno é que vai determinar como ficará essa expressão para o cálculo do trabalho. Então, voltando aqui no outro slide. O ângulo ele é 180 graus. Por quê? Porque a força ela está no sentido oposto à distância, tá? Veja que ela está no sentido oposto. Então, o ângulo aqui é 180. Aqui não, ó, o ângulo é zero. Por quê? Porque a força tem a mesma direção e mesmo sentido do deslocamento. Então, o ângulo é zero. Então, o que que acontece? O cosseno de 180 graus, ele é menos 1. Então, quando eu substituo na expressão, vai ficar f vezes d vezes menos 1. Então, a expressão vai ficar negativa. Quando o trabalho ele é positivo, eu chamo de trabalho motor, tá? Trabalho motor. Quando o trabalho ele é negativo, eu chamo ele de trabalho resistente, tá bom? Chamo ele aí de trabalho resistente. Então, trabalho positivo é trabalho motor. Trabalho negativo é trabalho resistente. Professor, e se de repente a força aplicada tiver uma direção que, na verdade, seja uma direção perpendicular? Então, vamos supor, uma mala, pronto. Vamos supor que você está segurando uma mala, tá? Quando você está segurando uma mala, a força que você está aplicando na mala é para cima, ó, tá? A força é para cima. Mas o que está acontecendo? Você está segurando a mala e está caminhando. Então, se você está caminhando, o deslocamento está sendo horizontal, ó, tá? Então, esse é o deslocamento. Então, a força que você está aplicando na mala é para cima, mas o deslocamento é lateral, é horizontal, tá certo?
Então, o que que acontece? O ângulo aqui, o ângulo entre a força e a distância, né? O ângulo θ aqui vai ser 90 graus, certo? Quando o ângulo é 90 graus, como é que eu ficaria o trabalho? Bom, neste caso aí, quando a força aplicada no corpo, no objeto, for perpendicular ao deslocamento, ou seja, quando o ângulo for 90 graus, você conclui que não existe trabalho. Ou melhor dizendo, existe trabalho, mas ele é zero, tá? Então, nesses casos aqui, o trabalho ele é nulo. Por que que é nulo, professor? Por que que é nulo? Porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, se o cosseno de 90 graus é igual a zero, vai zerar a expressão toda. Então, o trabalho é nulo. Então, vocês já sabem. Qual é o trabalho da força peso? Se eu estou, peso da mala, eu estou caminhando com a mala, eu estou me deslocando junto com a mala lateralmente, horizontalmente. E o peso da mala atua para baixo. Então, essa direção ela é perpendicular. Então, o trabalho do peso, nesse caso aí, ele é zero. Professor, e quando é que o trabalho do peso não será zero? O trabalho do peso não será zero se, porventura, eu pegasse essa mala, subisse aí até o terceiro andar de um prédio, fosse para a varanda e soltasse a mala lá da varanda. Se eu soltar a mala da varanda, ela vai cair, é claro. Então, o peso dela apresenta uma direção e sentido que é o mesmo do deslocamento, porque a mala está caindo. Neste caso aí, o trabalho do peso não será zero, tá? O trabalho do peso será o quê? Será qual valor? Será que expressão o trabalho do peso neste caso? Aí já é um outro ponto que eu quero que vocês memorizem, que vocês aprendam, né? Que é o trabalho da força-peso, que é o mesmo que a energia potencial gravitacional, que é calculado pelaquela expressão mgh. É assim? Então, eu vou aqui passar o slide, tá? Um momentinho. É rapidinho aqui, só para mim criar aqui um slide em branco, tá? Um momento. Momentinho. Então, retornando. Pronto. Bom, então, vocês já sabem aí como é que faz para calcular o trabalho, né? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Dependendo do ângulo, o trabalho é apenas força vezes a distância, positivo, tá? Ou então, menos a força vezes o deslocamento, né? Se o ângulo for 180 graus, ou no caso, se for nulo, com o ângulo sendo 90 graus. Bacana. Ok? Essa forma de calcular o trabalho, né, que é T igual a F vezes D, né, F vezes D, vezes o cosseno do ângulo, essa forma de calcular o trabalho, ela só é válida para uma força constante, tá bom? Então, esse F, que é a força, deve ser constante. Se a força for constante, eu posso calcular o trabalho usando essa expressão aqui, ó. Se ela não for constante, e aí? Como é que vai ficar? Bom, pessoal, quando a força não for constante, ora, óbvio, ela será variável, tá? Se ela não é constante, ela vai variar. E aí, como é que eu vou perceber que essa força ela não é constante, que ela é variável? Bom, você vai perceber isso porque normalmente, geralmente, na maioria das vezes, ou sempre, tá? Essa força ela vai se apresentar na forma de um gráfico. Ou seja, você vai ter um gráfico onde a força vai variar com a distância, tá certo? Ela vai variar com a distância. E aí vamos supor que esse gráfico seja uma reta, assim, ó, tá? Então, o que que vai acontecer aí? Se for uma reta, como é que eu vou calcular o trabalho desta força? Bom, meus queridos, quando for variável, se ele pedir o valor do trabalho, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão calcular a área abaixo do gráfico aqui, ó, tá? Eu tenho aqui um gráfico da força em função da distância. Então, logo eu percebo que a força está variando, ou seja, à medida que a força vai aumentando, tá? O deslocamento também vai aumentando. Aí você pode dizer, professor, mas não é o mesmo caso aqui dessa expressão? Não é, tá? Não é porque
Porque essa distância, ela não aumenta conforme eu aumento a força, não, tá? Eu posso o tempo todo estar aplicando a mesma força, mas ainda assim esse deslocamento ele pode ser maior ou menor. Não vai depender, tá? Agora aqui não. Aqui vai depender. Quanto maior for a força que eu aplico no objeto, maior vai ser a distância. Ó. Quanto maior for a força que eu aplico no objeto, maior vai ser a distância, tá? Eu posso deslocar um objeto por uma distância x aí, infinita, aplicando sempre a mesma força. Aí eu vou usar aquela expressão lá do cosseno. Caso contrário, eu vou ter que calcular a área do gráfico, ó. Então, se ele pedir o trabalho, eu vou ter que calcular essa área aqui, ó. Essa área abaixo do gráfico. Tudo bem? Então, o que que eu percebo aqui? Eu percebo que essa área abaixo do gráfico formou uma figura geométrica que nós conhecemos como trapézio, né? E se é o trapézio, como é que eu vou calcular o trabalho? Bom, o trabalho vai ser a área. Trabalho vai ser a área. Mas a área de quem? A área da figura. Mas essa figura que foi formada é um trapézio, então vai ser a área do trapézio. E como é que calcula a área do trapézio? Bom, a área do trapézio é calculada como sendo a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Né? Esse 2 ficou feio, mas enfim, né? Tá bom? Então é assim que você vai calcular a área do trapézio. Então a base maior vai ser essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a base maior, tá? Esse pedacinho aqui, ó, é a base menor. E esse pedacinho aqui, esse lado aqui é a altura, tá? Então é assim que você vai calcular. Tudo bem? Então, se a força é variável, o trabalho é calculado usando a área abaixo do gráfico. Tranquilo? Bom, outra coisa a considerar aqui é os trabalhos, os tipos de trabalhos, dependendo da situação. Então, nós já sabemos como é que calcula o trabalho de uma força constante, é a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Nós sabemos como é que calcula o trabalho de uma força variável, é só calcular a área abaixo do gráfico, você vai usar a área da figura. Professor, e se a força for o peso? Bom, se a força for a força-peso, como é que vai ficar? Se a força for o peso, P, tá? O trabalho é calculado de uma forma especial. Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho vai ser a força, não é assim a força? Que no caso aqui é o peso, vezes a distância, D, né? Só que o peso eu utilizo geralmente quando eu estou considerando a altura, beleza? A altura. Então, como é que eu vou calcular? Vai ser o peso vezes a altura, porque a altura aqui está no lugar de distância. Só que o peso, como é que eu calculo o peso? É massa vezes a gravidade, mg. Então, o trabalho da força-peso vai ser mg, H. É daí que vem esse mgh. Então, o trabalho da força-peso, tá? É igual à energia potencial gravitacional, tá? Que é igual a mgh. Aí nós temos o quê? O m é a massa, né? O g é a gravidade e o h é a altura. Beleza? Tranquilidade? Ei, professor, e como é que calcula o trabalho da força elástica? Bom, aí nós temos, se a força, né? Se a força for a força elástica, tá? Se a força for a força elástica, que eu vou chamar aqui de Fel, por enquanto Fel, porque nós sabemos que Fel também pode ser força elétrica, não é? Então eu vou chamar de força elástica aqui Fel. Então, se a força for a força elástica, como é que eu vou calcular o trabalho dela? Bom, aí no caso, o trabalho da força elástica, tá? Vai ser K vezes x ao quadrado dividido por 2, tá bom? Vai ser dessa forma aí que você vai calcular o trabalho da força elástica. K vezes x ao quadrado dividido por 2, que é a mesma forma de calcular, sabe quem? A energia potencial elástica, tá? Energia potencial elástica. Então, o trabalho da força elástica
é igual a energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Assim que você vai calcular aí o trabalho da força elástica. Professor, e o que é esse X aí? O que é esse K? Bom, a força elástica, ela é o seguinte, né? Vou só pegar aqui uma molazinha para você ter uma noção, tá? E nós temos uma mola, né? Não vai ficar muito bonitinha não, mas dá para vocês entenderem. Aqui nós temos uma mola, tá bom? Então, essa mola aí, eu vou esticar ela, né? Vou pegar essa mola, que vou aplicar uma força aqui, ó. Vou aplicar aqui uma força F, tá? E aí essa mola, ela vai esticar. Pessoal, quando eu estico a mola aplicando a força F, eu percebo que no momento em que eu soltar aqui, essa mola ela vai voltar para o lugar, tá? Ela volta para o lugar, beleza? Então, se ela vai voltar para o lugar, o que que acontece? O que que acontece? Travou, foi que travou. Estão me ouvindo direitinho? Quando não me ouvir, falem. Porque eu estou falando aqui partindo do pressuposto que vocês estão ouvindo, viu? Juliana? Tá ouvindo? Não travou, foi? Falem aí, senão não tenho como saber. Pessoal, vocês estão aí? Fale alguma coisa. Oi, professor. Foi que travou aí, Juliana? Não, foi no início, tava um pouco travando, agora tá normal. Ah, tá. Ó, se estiver travando muito para vocês, se estiver travando para todo mundo aí, é porque é a minha conexão, tá? Ó, se estiver falhando aí para todo mundo, pode acontecer duas coisas, ou é a minha conexão, ou é a conexão de vocês, tá bom? Ah, o Pablo disse que tá travando. O Pablo disse que tá travando na dele também. Olha, pessoal, muito provavelmente talvez seja a net de vocês mesmo, tá? Mas olha, eu tô gravando aqui, tá? Tá sendo gravado. E aí, qualquer coisa, vocês vão acompanhando aí, tá bom? E aí, se travar, vocês me avisem, tá certo? Peçam para mim voltar, tá? Que aí eu volto. Ouviram aí? Acompanharam o que eu falei? Sim ou não? Sim, professor. Ah, pois falem aí, porque eu não tenho como saber, viu? Fique falando aí. Se vocês escreverem no chat aí, eu não tenho como saber, não. Vocês têm que abrir o microfone e falar. Porque senão eu vou ficar falando sozinho aqui, achando que vocês estão ouvindo direitinho. E na verdade não estão, né? Então me confirmem bem aí, o que que tem no slide aí que vocês estão visualizando? Me confirme aí. Você tava falando da força peso, como calcular. Aí depois tem a força Elástico, elástica, que foi o último certo. que você tá falando aí, que é a Aí força eu elástica. desenhei uma mola feia que só, não foi? Foi uma mola. Ah, tá bom. Muito bem. Então, estão acompanhando. Então veja só, quando eu puxo a mola com essa força F aqui, ó, tá? Essa força F que está circulada, deixa eu colocar aqui um laser para vocês. Pronto. Ó. Quando eu puxei aqui com a força F, a mola ela vai esticar. Se eu soltar, ela vai voltar para o lugar. Por que que ela volta para o lugar? Porque tem uma força, que é a força elástica, tá certo? Que é o fel, né? Força elástica. Bom, essa mola, tem algumas molas que são mais duras e tem outras molas que são mais moles. Então, tem molas duras e molas moles. Essa dureza da mola, né? Essa mola, o fato dela ser um pouco mais dura, um pouco mais mole, está relacionado ao K, tá bom? Está relacionado ao Kzinho aqui, ó, que é chamado de constante elástica da mola. Então, as molas moles têm um K pequeno, as molas duras têm um K maior. Então, quanto maior a constante elástica da mola, mais dura ela é. Por exemplo, vamos pegar aqui aquelas molinhas de caneta, né? Aquelas canetinhas de você ficar apertando. A molinha dela é bem molinha, né? A mola é bem molinha. Então, o que que acontece? A constante elástica dessa mola é extremamente pequena. Agora, se eu pegar, por exemplo, a mola de um amortecedor de um carro, aí já é outra história. A mola de um amortecedor de um carro, ninguém consegue comprimir ela usando a força dos braços. Você não consegue. Tá? Para você comprimir a mola do amortecedor de um carro, você tem que usar uma máquina, uma ferramenta para comprimir ela. E o que que acontece? A constante elástica dessa mola é alta, bem alta, tá? Bacana?
E o X, professor? Bom, o X é o que nós chamamos de... É... Rapaz, agora deu um branco aqui. Calma aí que eu vou lembrar. Rapaz, deu um branco. Vixe, professor, pois tá ruim, viu? Deu, Juliana. O X. Vai no Pera aí Google que eu aí. vou lembrar. Bora no Tá no Braille. Google, né, Maria? Como é que pode, Maria? O X aqui, eu esqueci do X. Não lembrando, não. Esse X aqui, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês aqui. Ele tem um nomezinho. Deformação. Pronto, lembrei. Aí, viu? Deformação, viu? Eu mandei uma Bom, energia aqui, você lembrou. é. Então, pessoal, esse X é chamado de deformação da mola, tá? Bom, e o que é isso, professor? Deformação. A mola, ela pode ser ou comprimida, né? Ela pode ser comprimida, ou ela pode ser o que nós chamamos de distendida. Ela pode sofrer, ó, uma compressão, ela pode ser comprimida, ou ela pode sofrer uma distensão, tá? Ela pode ser distendida. Professor, quando é que ela é distendida? Quando é que ela sofre uma distensão? Quando ela é esticada, tá? Quando ela é esticada, ó, ela sofreu uma distensão, tá? Quando ela é comprimida, ela sofreu uma compressão. Bom, então nos dois momentos, nas duas situações, ela vai sofrer uma deformação, que é o que nós chamamos de X. Esse X aqui é chamado de deformação da mola, tá? Ah, o que é a deformação, então? É o tanto que ela foi comprimida ou então o tanto que ela foi distendida. Bacana? Se essa mola bem aqui da minha imagem, ó, deixa eu só colocar aqui para baixo, ver se vocês conseguem ver. Se eu tiver comprimido ela, por exemplo, até aqui, então qual foi o meu valor de X? O meu valor de X vai ser esse pedaço bem aqui, pessoal, ó, tá? Esse pedaçozinho aqui vai ser o meu X, ou seja, vai ser a minha deformação. Ou seja, o tanto que eu comprimi a mola. Isso está claro ou não? Tá, professor. Ok, quase não lembrava o nome da deformação, não é mais? É porque eu confesso para Professor, vocês, essa é a lei de. Como é o nome? Lei de Hooke. lei de Hooke, tá? Lei de Hooke. Deixa eu ver se tem um espacinho no slide. Bem aqui. Vou colocar bem aqui nesse quadradinho verde aqui. Força elástica, tá? Fel, né? Força elástica é igual a K vezes X. Esse K aí é a constante elástica da mola. E esse X é a deformação. Essa expressãozinha aí, os livros do ensino médio costumam chamar de lei de Hooke, tá? Lei de Hooke. Tá certo? Lei de Hooke. Bacana ou não? Entendido até aí? Podemos ir adiante? Podemos. Professor, eu não entendi bem a constante. Acho Constante que. elástica da mola, o K, tá? Esse Uh-uh. K, constante elástica da mola, não necessariamente para molas, mas pode ser para qualquer material que tenha elasticidade. Um elástico, por exemplo, uma borracha, tá? Elástico, borracha, molas. Tem o que nós chamamos de constante elástica, que é esse K, tá? Esse K, o que é que significa o K? O que é que o K indica? O que é que o K representa? O K representa a dureza da mola, a dureza da borracha, a dureza do elástico, mas uma dureza no sentido de elasticidade, ou seja, esse K vai me dizer o quanto que eu posso esticar a borracha, o quanto que eu posso esticar o elástico, o quanto que eu posso puxar a mola, certo? É isso que o K vai dizer. Bom, se eu pegar uma borracha, um elástico, e esticar ele além da conta, eu vou romper o K, ou melhor, eu vou romper a sua constante elástica. O que isso significa? É que eu estraguei o elástico, eu estraguei a borracha. Então, geralmente, nós homens gostamos de usar calção, né? As mulheres gostam de usar o short também, né? Então, geralmente é um elástico, não é isso? Então, o calção, o short é um elástico que se usa para poder segurar o calção ou o short na cintura. Com o tempo,
de uso, o que acontece com aquele elástico? Hein? Ele vai cedendo, ele Vai vai, tipo, cedendo. ficando, né? É, o elástico vai cedendo, vai chegar uma hora que ele vai segurar na tua cintura. Segura, Juliana? Como? Infelizmente não. Não. Pois é, não segura. Nesse momento aí, em que ele não segura mais, porque ele qual foi a palavra aí que você usou, Juliana? Cedendo? Cedeu, Qual? né? Pronto. Foi. Nesse Cedeu. momento aí que ele não mais segura, porque ele cedeu demais, ele teve a sua constante elástica rompida. Ou seja, ele já foi esticado além do que ele poderia ser esticado. Tá? Ah, entendi. O K dele diz que ele tem um limite. Eu não posso chegar e pegar uma borracha e sair esticando ela o tanto que eu quiser, não. Porque ela tem um limite. Quem é que diz esse limite dela? É o K. Molas do mesmo jeito. Se você pegar uma molazinha, como eu citei o exemplo da mola de caneta, essas canetinhas que aperta. Se você pegar a molinha dela e esticar demais, o que, é que vai acontecer? Hein? Ela vai Deforma, não é? deformar a forma espiral dela, né? Isso. Aí ela vai ter conserto, vai conseguir colocar de volta lá na caneta, ficar bonitinho, funcionando direitinho de novo, vai conseguir? Acho que manualmente não. Não consegue, porque você estragou ela, você puxou ela além da conta, né? Você puxou ela além do que a constante elástica dela permitia. Então é isso que o cara quer dizer, tá? Então as molas de amortecedores da mesma forma, principalmente caminhões, né? Aquelas molas dos amortecedores de caminhões, elas depois de um certo tempo, o proprietário do caminhão tem que levar para fazer um reparo, porque as molas não conseguem mais absorver os impactos, né, dos buracos da estrada, das imperfeições da estrada. As molas não têm mais a capacidade de absorver os impactos, tá? Por quê? Porque ela já passou do seu limite, né? Acabou a vida útil dela, né? Ou seja, o K dela foi rompido, né? Tá bom? Então é isso que o K representa. Entendido ou não? Muito bem entendido. Ok, então vamos adiante. Bom, explicado esse primeiro momento sobre o trabalho, né? Isso, nós vamos agora para a calorimetria, tá certo? Calorimetria. Nós temos aí ainda a força, a energia cinética, não é? Temos a energia cinética lá na parte de trabalho da força peso, trabalho da força elástica, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Temos a energia cinética. Só que a energia cinética eu vou trabalhar em um outro momento, tá? Nós podemos fazer isso. Bom, então a calorimetria aí, os links. Agora deixa eu fazer uma pergunta e sejam honestos. Quem foi que assistiu aqueles links, aqueles vídeos lá? Eu sei que era muito vídeo, mas, enfim, quem quer aprender, não é? Quem foi que assistiu? Ninguém. Eu assisti alguns. Professor, se eu disser que eu assisti, eu tô mentindo, então não vou mentir. Ah, muito bem. Ninguém assistiu, né? Eita, Mas eu rapaz. vou. Pois Ainda pois não, vamos mas eu lá, vou. pessoal. É como eu falei para vocês. Olha, falo e repito. Não existe sacrifício sem sangue, né? Já disse isso para vocês, tá bom? Meu Deus. O que eu peço ao Senhor é que vocês não se arrependam depois. É o que eu peço. É que vocês não venham se arrepender depois e se lamentar. Eita, por que que eu não aproveitei quando tinha tempo, não é? Vamos lá. Então, na calorimetria, o que que acontece? O que que acontece? Quem é que lembra aí? Nós temos dois tipos. O que é calorimetria, né? É o estudo do calor e as suas manifestações, tá bom? Nós temos aí ainda termodinâmica. Só que a termodinâmica, ela estuda o quê? Ela estuda o calor e suas transformações. Então, nós vamos estudar em termodinâmica a transformação do calor em trabalho mecânico e vice-versa. A transformação da energia calor em trabalho mecânico, em energia mecânica, energia cinética, movimento, não é? E vice-versa. Já na calorimetria, nós estudamos apenas o calor e suas manifestações, tá? Então, o que que o calor pode fazer, tá? O que que ele pode fazer? Ele pode aquecer os corpos, ele pode resfriar os corpos, ele pode fazer com que
uma substância mude de estado físico, ele pode fazer com que uma substância mude para o estado sólido, líquido e vapor, ou volte, né, para o estado anterior, se passou de vapor para líquido, porque ele volte de líquido para vapor. Então é isso que a calorimetria faz, tá certo? E aí, pessoal, nós temos dois tipos de calor aqui no estudo da calorimetria. Quem é que se arrisca aí a dizer quais são os dois tipos de calor que nós estudamos em calorimetria? Eu vou só voltar aqui enquanto vocês vão falando aí, me criar bem que outro slide em branco, tá? Hein, meus queridos? E Com aí? dois tipos de calor. Sim, nós temos dois tipos de calor que nós estudamos em calorimetria. Quais Vê são? se- Vai Eu falar. lembro do calor sensível e o outro eu Calor sensível. esqueci. Calor Calor sensível. sensível, E o outro? lá. Gente, é um nomezinho assim bem É latente. o calor latente, né? É o calor Calor latente. latente, tá? É o calor sensível e o calor latente. Ô, pessoal, é uma pena, essa última anotação aqui não ficou. Esse outro slide. Mas enfim, tá? Vamos adiante. Bom, então nós temos aí o calor sensível e o calor latente. Então nós estudamos aí em calorimetria dois tipos de calor, tá? É o calor sensível e o calor latente. Quem é que lembra o que é o calor sensível? Quem é que lembra o que é o calor latente? Vocês lembram? Calor sensível, o que é que ele faz? Ou melhor, o calor Professor, sensível ele é empregado para quê? professor, eu não me lembro muito bem, mas o calor sensível tem alguma coisa a ver com a. Ele provoca uma variação no estado nas partículas. Alguma coisa assim tem a ver com isso. Uma Pronto. variação, uma agitação, uma coisa assim. Então podemos dizer que o calor sensível é aquela energia térmica envolvida na variação de temperatura, De tá? temperatura. Isso. Calor sensível é o calor, é a energia térmica envolvida na variação de temperatura. E o latente? O calor latente é aquela energia térmica, é aquele calor envolvido na mudança de quê? Olá? Quem arrisca aí? Quem é que arrisca? O Pablo tá aqui ainda, tá? Não, professor. Ele disse que a internet dele tava ruim. Ah, deve ter saído. Pois bem, o calor latente é a energia térmica, o calor envolvido na mudança de quê? A mudança de quê? Não me lembro. Mudança de estado. Estado o quê? Olha lá, quem completa? Mudança de estado, o quê? Físico, né? Hum, Mudança de estado físico. Então, toda vez que eu tenho uma substância mudando, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, qual é o calor envolvido? É o sensível ou o latente? é o latente, né, não? É o latente, Porque tá? ele mudou o estado físico. Tava Toda assim. mudança de estado físico é calor latente, tá? Não, nós não temos, presta atenção, não temos variação de temperatura em mudança de estado físico, tá? Quando a substância está mudando de estado físico, de líquido para sólido, né? De sólido para líquido, de líquido para vapor, de vapor para líquido, quando a substância está mudando de estado físico, ela não varia a sua temperatura. Portanto, nós não temos aí, neste caso, nessas situações, calor sensível. Nós temos calor latente. Um exemplo da água, que é a substância comum para nós, né? A mais comum aí. Então, a gente usa sempre ela como exemplo. A água muda do estado líquido para o estado sólido a 0 graus Celsius, né? Que é a chamada temperatura de solidificação. Então, ela passa de líquido para sólido a 0 graus Celsius, temperatura de solidificação. Ela passa de sólido, começa a passar de sólido para líquido a 0 graus Celsius, temperatura de fusão, tá? Enquanto ela não passa totalmente para o estado líquido, né, enquanto ela não muda totalmente de estado físico,
Ela não varia a sua temperatura. Então, se nós temos um gelo, um bloco de gelo, enquanto esses blocos de gelo não derreter completamente, presta atenção, enquanto não derreter completamente, a temperatura não variará. Então, se eu ainda tiver gelo, mesmo que eu tenha água no estado líquido, mas se tiver gelo ainda a temperatura é 0 graus. A partir do momento que eu só tenho um líquido, aí sim a temperatura ela vai começar a aumentar, tá? Da mesma forma é válido para a mudança de líquido para vapor e de vapor para líquido. Então, quando a temperatura chegar a 100 graus, temperatura de ebulição, né? A água começa a mudar de estado de líquido para vapor. Não é isso? Que é a vaporização. Então a temperatura permanece ali em 100 graus Celsius até vaporizar, até o líquido se tornar vapor completamente. Da mesma forma como do vapor vai se transformar em líquido, que é a temperatura de liquefação, né? Então a temperatura ali ela vai também permanecer naquele valor. Então, quando o vapor está passando para o estado líquido, tá? O que deve acontecer? A temperatura ela tem que chegar em 100, tá certo? Então ela chega em 100 e continua baixando, tá? Então eu tenho o vapor normalmente ele está numa temperatura acima de 100, tá? Eu estou considerando na mudança, não estou considerando a umidade que está no ar, tá? A umidade que está no ar, como é que está com a temperatura maior que 100? Não é isso, eu estou dizendo num processo de mudança de líquido para vapor, tá? Dentro de uma panela, por exemplo, a água está do líquido, passando para o estado de vapor, aquele vapor ali no interior da panela vai ficar com a temperatura acima de 100, se for uma panela fechada. É como uma panela de pressão, por exemplo. Tá? A partir do momento que eu passo a diminuir a temperatura, então ela vai diminuir 110, 105, 100 graus. Tá? Então ali ela vai começar a voltar para o estado líquido. Então, quando eu insisto em diminuir a temperatura, né? 98, 95, 90, 89, então ela vai voltando para o estado líquido. Tranquilo? Então, nesses interstícios entre a mudança de um estado para o outro, a temperatura não varia. Bacana? E aí, como é que eu faço então para calcular? Bom, o calor sensível, né, que eu vou representar aqui porque S, o calor sensível, ele é calculado usando a massa vezes o que nós chamamos de calor específico, que é o C minúsculo, vezes a variação de temperatura, tá? É assim que o calor sensível é calculado. Essa expressão aqui, pessoal, essa formulazinha aqui, ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. Equação fundamental da calorimetria, tá? Então, quando vocês ouvirem falar equação fundamental da calorimetria, quem é? É mc delta teta. mc delta teta, QS igual a mc delta teta. Então, massa, calor específico, variação de temperatura, né? Massa, M, calor específico, C minúsculo, delta teta, variação de temperatura. Bacana? Ah, professor, mas aí eu poderia tirar esse MC e colocar apenas uma letra, que é o meu C maiúsculo. Posso? Eu posso reescrever dessa forma. Eu posso colocar que S é igual a Czão delta teta. Ah, professor, quem é esse Czão aí, esse C maiúsculo? Bom, esse C maiúsculo, ele é MC, é a massa vezes o calor específico. Ou seja, esse C maiúsculo é o que nós chamamos de capacidade térmica, tá? Nós temos o C minúsculo, que é o calor específico, e temos o C maiúsculo, que é chamado de capacidade térmica. Então, esse C minúsculo, que é o meu calor específico, ele está relacionado à substância, tá bom? Então, o calor específico está relacionado à substância. Por exemplo, água, né? A água é uma substância, então a água tem calor específico. E a minha capacidade térmica está relacionada a quem? Está relacionada ao corpo. Por exemplo, a água eu coloco dentro de um copo. Então, se eu tenho um copo, eu tenho um copo de alumínio. Então, se eu tiver um copo de alumínio, eu tenho a capacidade térmica do copo. Ou melhor dizendo, eu tenho a capacidade térmica aí do corpo que contém a substância que é a água.
Professor, e se mudar a substância? É alumínio, aí passa a ser vidro, aí muda a capacidade térmica. Veja só, copo de alumínio, o copo de alumínio tem uma capacidade térmica, tá? Se eu uso um copo de vidro, o copo de vidro vai ter outra capacidade térmica. Por quê? Porque o vidro é outra substância. E se é outra substância, vai ter outro calor específico. Então, o alumínio tem um calor específico, logo vai ter uma capacidade térmica. O vidro tem outro calor específico, logo vai ter outra capacidade térmica. Aí eu pergunto, qual dos dois tem uma capacidade térmica maior ou menor? Aí eu tenho que relacionar com uma grandeza física, com uma constante física chamada condutibilidade, tá? Porque no caso aí eu já vou estar tratando de condutibilidade térmica, tá? Condutibilidade térmica, condutibilidade. Professor, e o que isso tem a ver com o conteúdo, essa condutibilidade térmica? Bom, essa condutibilidade térmica está relacionado a uma sensação que você tem de frio ou quente, ou frio ou muito frio, ou quente ou muito quente, quando você pega no corpo. Exemplo, você compra aí um Guaraná, um refrigerante. Você comprou um refrigerante numa latinha, né, refrigerante em lata, e comprou um refrigerante numa garrafa PET. Tá? Você comprou aí, vamos supor, uma Coca-Cola. Coca-Cola lata, Coca-Cola uma garrafazinha PET. Colocou os dois no congelador pelo mesmo tempo. Colocou lá 2 horas no congelador, tanto a Guaraná em lata, Coca-Cola em lata, quanto a Coca-Cola PET. Depois de 2 horas você foi lá e retirou os dois. Quando você pega na garrafa PET, quando você pega na lata, a impressão que você tem é que a lata está mais gelada, tá? Você tem essa impressão, a lata está bem mais gelada do que a Coca-Cola da garrafa plástica. Bom, como assim está mais gelada? Ora, você colocou os dois dentro do congelador no mesmo instante. Você deixou os dois dentro do congelador pelo mesmo tempo, 2 horas. Como é que você vem me dizer que o refrigerante que está na lata está mais gelado do que o refrigerante que está na garrafa, se eles dois receberam a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo? Aí é onde está o X da questão. O alumínio, ele tem um fator de condutibilidade térmica melhor do que o plástico. Resultado, por incrível que pareça, apesar de ser o mesmo tempo, apesar da quantidade de calor ali envolvida para os dois seja a mesma, mas o refrigerante que estava na lata de alumínio pôde experimentar, tá, uma melhor troca de calor com o ambiente do que a garrafa plástica. E isto por quê? Porque a condução térmica através do alumínio, ela é melhor do que a condução térmica através do plástico. Entendido aí? Então, quando você pega e conclui que a lata está mais gelada, de fato, ela está mais gelada. Por quê? Porque a condutibilidade térmica do alumínio é melhor do que a condutibilidade térmica do plástico. Entendido aí ou não? Entendido, professor. Professor, uma pergunta, uma dúvida aqui, Gerim. Não Diga. muito a ver com o que você está falando. Mas as Vai falar. pessoas têm um mito de que não pode colocar alumínio dentro da geladeira, Sim. porque faz algum mal. O que é que você tem a dizer? Olha, Juliana, eu particularmente não estou por fora disso. O Na pessoal verdade, diz, na Não é verdade, no é a primeira micro-ondas, não. vez que eu é estou na ouvindo isso. geladeira. Não pode colocar Porque alumínio na isso é geladeira. normal. É normal você colocar. Tem gente que coloca cerveja em lata, refrigerante em lata, no congelador, né? Na geladeira. Não é? Principalmente esse Eu, pessoal mais Eu velho. achei que era no micro-ondas. no micro-ondas, tem. No micro-ondas é outra história, tá bom? Na geladeira eu não ouvi falar, mas o micro-ondas e realmente você não pode. Por que que você não pode colocar material alumínio dentro do micro-ondas? Porque o micro-ondas ele trabalha com ressonância magnética, tá? Ele trabalha, aí você, ressonância magnética, como assim, professor? O funcionamento do micro-ondas é semelhante ao funcionamento daquele aparelho de exame de ressonância magnética. Como?
Bom, o aparelho de micro-ondas, ele emite uma radiação, ele emite ondas eletromagnéticas, tá? Só que a faixa de frequência das ondas eletromagnéticas emitidas pelo micro-ondas, ela é pequena, a frequência. Pessoal, tem uma relação onde essa relação diz, deixa eu passar aqui o slide, deixa eu colocar aqui rapidinho, só acrescentar um slide em branco aqui para mostrar para vocês, tá? É rápido, rapidinho. Deixa eu voltar. Bom, tem uma relação que é assim, energia igual a H vezes F. Esse H aí não é a altura, tá? Esse H, ele é chamado de constante de Planck. E o F é a frequência. Então, aqui eu estou dizendo que a energia, ela é igual ao produto da constante de Planck pela frequência da onda, tá? Da radiação. Bom, o H, constante de Planck, o nome já está dizendo, é uma constante. Então, tem um valor fixo aí. Mas o F, ele varia, tá? Dependendo da onda eletromagnética, essa frequência vai variar. Cada onda tem uma frequência. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia que ela pode transportar. Quanto menor a frequência, menor a energia que ela pode transportar. Então, se eu tenho ondas eletromagnéticas de alta frequência, essas ondas vão apresentar e vão transportar uma grande quantidade de energia. Isso é perigoso? Com certeza, é muito perigoso. Porque ondas eletromagnéticas com alta frequência, elas são consideradas ondas ionizantes, né? Radiação ionizante, porque ela possui um alto poder energético. E isso é ruim? Muito. Por quê? Porque isso pode matar células ou deixar, na melhor das hipóteses, deixar células doentes, células, né? Ou deixa elas doentes, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, pode até matar mesmo a célula, né? Então, tratamento radioterápico, quem faz radioterapia, quem tem câncer, por exemplo, e vai fazer o tratamento de radioterapia, tratamento radioterápico, elas recebem uma dose de radiação, né? Então, essa radiação, ela vai matar a célula cancerígena. Mas tem que ser por um profissional, né, capacitado, habilitado, porque esse feixe de radiação no local indevido vai matar, vai danificar, vai adoecer células sadias, tá? Tá bom? Então, então é perigoso. No micro-ondas, o que que acontece? A frequência, né, das ondas que o micro-ondas produz, essa frequência ela é pequena, beleza? Então ela é pequena. Se ela é pequena, a energia que ela transporta não é muito, tá bom? Então não é muito a ponto de causar algum mal, oferecer algum perigo, mas é o suficiente para aquecer os alimentos, né? Então as ondas eletromagnéticas vai interagir com as substâncias, né? O que que acontece? Não sei se vocês sabem, mas um alimento para ser aquecido pelo micro-ondas é necessário que ele tenha água na sua constituição química, né? A sua composição química tem que ter água para que ele seja aquecido. Então, essas moléculas de água, elas vão se alinhar com o campo eletromagnético criado pela radiação do micro-ondas. E aí elas vão começar a se agitar, a vibrar. E aí essa vibração ela vai aumentando cada vez mais, né? Então, esse aumento na vibração, esse estado de vibração das moléculas de água é que vai provocar o aumento de temperatura da substância, né? Do alimento, no caso. Tá bom? E aí o alumínio, quando você coloca alumínio dentro no interior do micro-ondas, tá? Como são ondas eletromagnéticas, o alumínio vai refletir, tá? O alumínio, ele vai aí provocar uma reflexão dessas ondas. E aí o que que você vai perceber no momento em que o material alumínio começar a refletir essas ondas eletromagnéticas? Você vai perceber estalos, né? Você vai perceber inúmeros estalos, faíscas, né? Como se estivesse mesmo incendiando dentro do micro-ondas. E até incendeia mesmo, tá? Então é por isso que não se deve colocar material alumínio
e nem material que tenha a sua superfície refletora dentro do micro-ondas, tá? Então é por esse motivo aí. Tranquilo? Professor, tem até vidro também que tem vidro específico, né, para micro-ondas. Tem, porque tem alguns vidros que ele tem um pouco de característica refletora, né? E isso não pode, tá? Tudo bem? Bacana? Podemos continuar? Sim ou não? Aham. Sim, professor. Bacana. Então eu expliquei aqui o calor sensível, né? E o calor latente, como é que fica? Bom, o calor latente, tá? Nós vamos representar aqui por QL. O calor latente, para você calcular ele, você vai pegar a massa e multiplicar pelo L. Lá na outra expressão, o C, que era o calor específico, né? Ele é utilizado para transformações onde envolvem variação de temperatura. No caso aqui, o L é chamado calor específico latente. Só que nós omitimos a palavra específica e fica apenas latente. Então, calor latente, tá? Toda substância tem seu calor específico e toda substância tem seu calor latente. Por exemplo, o calor específico da água é 1, tá? O calor latente da água é 80 para a mudança para o estado físico, ou melhor, para a transformação de fusão, né? Então, o calor latente da água é 80 para a fusão e 540 para a vaporização. Então, quando a água vai passar do estado sólido para o estado líquido, qual é o L que eu vou usar? É o 80, que é o calor latente de fusão da água. Quando a água quer passar do estado líquido para o estado de vapor, eu vou usar o 540, que é o calor latente de vaporização da água. Então, o LF, né? LF, calor latente de fusão da água, é 80. O LV, que é o calor latente de vaporização da água, é 540, tá? Então, cada substância tem o seu. Bacana? Esses valores aí ninguém precisa memorizar, porque são dados, né? São informações que vêm no problema. Ok? E aí pode acontecer, no problema, de você se deparar com a situação de trocas de calor. Trocas de calor são situações onde você vai envolver tanto o calor sensível como o calor latente. Aí nós vamos ver situações assim. Tá ok? Bacana? Então agora eu vou retornar nos problemas, tá? Então, primeiro probleminha aí, de calorimetria. Então acompanha aí. O gráfico mostra. Oi, Professor. diga. Só resumindo, o que eu entendi. Se eu pegar uma água que tá fria e eu amornar ela, é calor sensível. Aí se eu Isso. pegar uma água, ou se eu pegar um gelo e derreter, é calor latente. É Isso, isso? isso. Enquanto ele estiver derretendo, é latente. No momento em que ele tiver passado totalmente do estado sólido para o líquido, no momento em que ele for só líquido, aí volta a ser sensível. Por quê? Porque aí a temperatura pode aumentar, tá? Ok? Entendi. Tá. Se no caso você quiser voltar para o estado sólido, aí você vai ter que diminuir a temperatura dele, tá? Então você vai diminuir a temperatura dele até chegar em zero. No momento que chega no zero, aí ele vai mudar para o estado sólido. Nesse caso, deixa de ser sensível e volta a ser latente de novo, até ele mudar de estado físico e se tornar sólido. No momento em que ele é sólido, aí a temperatura continua a diminuir, né? Menos 5 graus, menos 10 graus. Aí sai de latente e volta para sensível de novo, tá? Uhum. Ok? Beleza. Tá bom, então. Então acompanha aí. O gráfico, olha, falem aí, ó. Antônio Eduardo, Raíssa, né? Maria de Fátima, deixa eu ver quem mais tá aqui. Só eles mesmos, né? Raíssa, Maria de Fátima e Juliana. E o Antônio Eduardo, né? E eu duas vezes aí, né? Pois bem. Na questão aí, que vocês estão vendo, tem assim. O gráfico mostra o aquecimento de um bloco de ferro de massa 500 gramas. O calor específico do ferro é igual a 0,12 cal por grama grau Celsius. Esse cal aí é caloria. Então, é 0,12 caloria por grama grau Celsius. Esse é o valor do calor específico do ferro. Qual a potência dessa fonte térmica, sabendo que seu rendimento foi de 50%? Bom, olha só, ele quer saber qual é a potência, tá? Vou adiantar um slide aqui. Deixa eu ver aqui. Tá.
Deixa eu só criar bem aqui um slide no meio, tá? Para depois, quando vocês forem estudar, vocês não terem nenhum problema, que eu acabei riscando este slide. Ok, vamos lá. Deixa eu retornar aqui. Pronto, vamos lá então. Bom, ele quer saber qual é a potência. Vou botar aqui, P. Qual é o valor da potência, ok? É isso que nós temos que ir atrás. Ele me deu o rendimento. Eu vou representar o rendimento por esse N aqui, ó. Tá? Rendimento, ele é representado por esse Nzinho bonitinho. Ele me disse que o rendimento é igual a 50%, bem embaixo, ó. Qual a potência dessa fonte térmica, sabendo que o seu rendimento foi de 50%. Então, o rendimento aqui, pessoal, ó, 50%, beleza? Então, eu vou escrever assim, ó, 50% é o mesmo que 50 por 100, tá? 50 por 100. Então, eu vou dividir isso aqui, ó, vai ficar 5 décimos, ou seja, 0,5. Esse é o meu rendimento, 0,5. Bom, o que que nós temos aqui? Ele deu a massa de ferro, ele está dizendo que a massa de ferro é 500 gramas, e me deu também o calor específico do ferro, que é 0,12. Vamos voltar aqui. Então, eu sei que a massa é 500 gramas, não é? 500 gramas. E sei que o calor específico é 0,12, tá? 0,12. É cal por grama graus Celsius. Beleza. Muito bem. Então, tá aí. Bom, no gráfico, nós temos que extrair uma informação ou duas. Que informação é essa? Veja só. Percebam que a temperatura saiu de 10 e variou até 40, tá? Então, a temperatura saiu de 10 e variou até 40, ou seja, sofreu aí uma variação de 30 graus Celsius, não é? Que é 40 menos 10. Percebam que essa variação de 30 graus Celsius ocorreu em um tempo de 100 segundos, ok? Então, essas são as duas informações que eu tenho que extrair do gráfico. A variação de temperatura de 30 graus Celsius ocorreu em um tempo de 100 segundos. Eu vou anotar aqui, ó. Minha variação de temperatura foi 30 graus Celsius. E esses 30 graus Celsius variou aí em um tempo de 100 segundos. Ok. Bom, agora vamos resolver, né? Agora vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Eu quero o valor da potência, tá? Essa potência, a princípio, eu vou determinar ela em cal por segundo, em calorias por segundo. E aí depois nós vamos transformar para watt. Bacana? Então, estão me acompanhando aí? Confirme aí. Sim, professor. Ok, estão entendendo até aí? Tô, né? É. Juliana falou. E os dos demais? Entendi. Raíssa, minha jovem, você está aí? Tô aqui. Raíssa? Oi, Raíssa? professor. O áudio, não estou ouvindo o áudio da Raíssa. Enfim, acho que ela está acompanhando. Vamos lá. Bom, então veja só. Nós temos ó, o rendimento, temos a massa, temos o calor específico e temos a variação de temperatura. O que é que eu posso calcular aqui? Eu posso calcular, pessoal, a quantidade de calor. Qual foi a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 500 gramas para 30 graus Celsius, né? Então, nós temos que o calor sensível, por que que é sensível? Porque aqui ocorreu uma variação de temperatura. Se ocorrer uma variação de temperatura, então nós temos calor sensível. Tudo bem, Raíssa, não tem problema não. Então, para calcular essa quantidade de calor, vai ser mc delta θ,
tá? MC delta teta. Então, quem vai ser? Vai ser 500, tá? 500 vezes 0,12, tá bom? Vezes a variação de temperatura, que é 30. Então, o meu Q, né, que é a minha quantidade de calor, vai ser igual. Vamos lá. Nós temos aí 0,12 vezes 30. 0,12 vezes 10, por que 10? 30 é 3 vezes 10, certo? Então, 0,12 vezes 10 é 1,2. 1,2 vezes 3 é 3,6. Aí nós vamos ter aí 500, tá? 500 vezes 3,6. 500 vezes 3,6. Quanto é 500 vezes 3,6? Bom, eu posso fazer o seguinte. 3,6 vezes 100 é 360. Então, fica 360 vezes 5, concorda? Por que vezes 100? Porque 500 é 5 vezes 100, tá? Então, eu posso colocar 5 vezes 100 vezes 3,6. 3,6 vezes 100 é 360. 360 vezes 5. Então, vai ficar 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, vai 3, 5 vezes 3 é 15, com 3, 18. Então, isso aqui vai ficar, pessoal, 180, concorda ou não? Ou melhor, 180 não, 1.800, né? Porque é 360 vezes 5, ok? Tudo bem aí? Então, nós temos aí 500 vezes 3,6 é 1.800, tá bom? Esse 1.800 é 1.800 caloria, ou seja, cal. Agora nós temos que determinar o valor da potência. Como é que eu vou calcular o valor da potência? Pessoal, o que é potência? Hein? Potência é energia dividido pelo tempo, tá? Potência é energia dividido pelo tempo. Mas qual é a modalidade de energia que nós temos aqui? É calor. Então, nós vamos usar o calor. Então, a potência vai ser o calor dividido pelo tempo. Tá certo? Professor, Diga. já vi em algum livro que a gente chama de potência média. Potência média e potência é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, viu? Tudo bem? Então, vamos lá. Esse Q, eu já sei quanto é, não é? O Q é 1.800. Um momento aqui, pessoal. Chegou alguém aqui em casa e o cachorro fica latindo. Bom, vamos retornar aqui. Bom, então esse Q, que é o calor, nós já temos. O valor dele é 1.800, certo? E o tempo é 100 segundos. Então, a potência vai ser aí 1.800 dividido pelo tempo, que são 100 segundos. Que tem aqui embaixo, pessoal, ó. Aqui, ó. 100 segundos. Então, nós vamos dividir aqui, ó. Então, essa potência vai ser 18, tá? Então, a potência aqui vai ser 18 cal por segundos, tá? 18 calorias por segundo. Só que é aconselhável que nós determinamos sempre a potência em watts. Então, como é que eu vou transformar essa potência aí, o valor dessa potência aí para o watts? Você vai fazer o seguinte: 1 caloria, 1 cal, é igual a 4,2 joules, aproximadamente, tá? Então, é 1 caloria de energia, de calor, no caso, de energia térmica, é aproximadamente 4,2 joules, ok? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar 18 cal e vou multiplicar por 4,2, tudo bem? Vamos ver aqui quanto é que vai ficar 18 vezes 4,2. Então, nós temos aí 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3, não é? 4 vezes 8 é 32, vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Bacana? Então, nós temos aí 756, ok? 756. Só que aí eu esqueci da vírgula, tá vendo a vírgula aqui? Então, na verdade, vai ficar 75,6. Então, nós temos que
a potência vai ser igual a 75,6 joules por segundo. Pessoal, um joule por segundo é igual a 1 watt. Um joule por segundo é 1 watt. Então, eu posso dizer que essa potência é 75,6 watts. Pronto, tá aí nosso valor em watts, tá bom? Então, a potência aí que ele pediu, 75,6 watts. Ok ou não? Ou não ok? Ok, professor. Não, ok. Podemos ir adiante? Não. Pode ou Explica não? de novo ali, ó. Explica o Pois comecinho diga aí, ali que o Fátima. senhor falou que era que 3 vezes 10 era 30 e daí eu não entendi o que o senhor fez. Ah, tá. Você não entendeu essa parte aqui. Aqui, essa partezinha bem aqui. Sim, essa parte aqui? Sim ou não? É, Maria? Ok. Faça o seguinte, Maria. Esse 500, você vai escrever 5 vezes 100. Tá? 5 vezes 100. Dessa forma, ó. Tá? 500, 5 vezes 100. Esse 30, você vai escrever 3 vezes 10. 3 vezes 10. Ok? Então, 500 é 5 vezes 100 e 30 é 3 vezes 10. O que que eu fiz? Eu peguei 0,12 e multipliquei por 10. Estão conseguindo ver aí? Eu estou escrevendo bem em cima do slide. Estão conseguindo ver? Tô, professor. Ok. Então, eu peguei 0,12 e multipliquei por 10. Vai ficar quanto? Vai ficar 1,2. Vou escrever bem aqui do outro lado. Ó. Acompanha aí. Ó. 0,12 vezes 10 é 1,2. Então, eu vou repetir bem aqui em cima. Ó. 5 vezes 100, tá? 5 vezes 100. Aí eu tenho 0,12 vezes 10 é 1,2, então vou colocar o 3, né? Esse 3 aqui, ó, que ficou sozinho, ó, aqui, ó, tá? Eu vou escrever ele, 3, ó, 3 vezes, aí o 0,12 vezes 10 é 1,2, aqui, ó, 1,2. Pronto. Então veja só, atenção, 3 vezes 1,2 é 3,6. Bacana? Então, eu vou repetir, ó. 5 vezes 100. Estou repetindo aí, ó. 5 vezes 100. Tá? 3 vezes 1,2 é 3,6. Tá? Aí, o que foi que eu fiz agora? Eu multipliquei 100 por 3,6. Então ficou, ó, 5 vezes 100 vezes 3,6 é 360. Aí eu multipliquei 5 vezes 360, que é igual a 1.800. Ok? ok. Muito bem. Alguma dúvida a mais ou posso ir adiante? Pode ir adiante, eu acho. Vamos lá. Bom, este outro probleminha. Você sabia que uma barra de chocolate de 100 gramas pode fornecer ao nosso organismo 500 calorias alimentares, né? Que é o kcal, quilocaloria, né? Então, o kcal, quilocaloria, é a chamada caloria alimentar. É essa que vem nas embalagens aí dos alimentos, tá? Usando o dado acima e os seus conhecimentos de física, responda os itens a seguir. Letra A. Se você pudesse transferir essa energia da barra de chocolate para m gramas de água a 0 graus Celsius, na fase líquida, e esta atingisse a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius, qual seria o valor de m? Bom, veja só. A barra de chocolate tem o quê? 100 gramas. Essas 100 gramas de chocolate pode fornecer quanto de energia? 500 quilocalorias de energia, tá? Então, nós temos aí 100 gramas de chocolate,
que pode fornecer 500 quilocalorias. O que ele quer que nós façamos na letra A? Ele quer que nós utilizamos essa quantidade de energia aí, tá? Para aquecer uma certa quantidade de água de 0 até 100 graus Celsius, tá? Então, se isso acontecer, qual foi a massa de água que eu aqueci? É essa a pergunta da letra A. Então, vamos para cá. Vamos aqui. A massa de água que eu tenho, ou melhor, a quantidade de energia que eu tenho, né? Deixa eu só apagar aqui. A quantidade de energia que eu tenho Q é igual a 500 Kcal. 500 quilocaloria, né? Esse K, quilocalorias, ele representa 1000. Então, na verdade, pessoal, eu tenho aí 500 vezes 10 elevado a 3, tá? 500 vezes 10 elevado a 3 calorias. E aí eu posso escrever esse valor dessa forma. 5 vezes 10 elevado a 5 calorias. Então, essa é a minha quantidade de energia. 5 vezes 10 a 5 calorias, tá bom? Então, eu tenho que aquecer uma certa massa M, que eu não sei quanto é, de 0 até 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura será 100 graus Celsius. Por que será 100 graus Celsius? Porque a temperatura inicial vai ser 0 e a temperatura final vai ser 100. Então, a variação vai ser 100. E a massa? A massa eu não sei quanto é. Esse é o segredo que eu tenho que descobrir. Quanto é esta massa aí? Qual é o calor específico da água? Bom, o calor específico da água, ele forneceu 1 caloria por grama graus Celsius. Meus jovens, tá fácil na letra A, porque na letra A, ele quer saber o valor da massa. Para calcular o valor da massa, na letra A, nós vamos usar o mc delta θ. Quem é que lembra qual é a expressão do mc delta θ, hein? Q igual a M vezes C delta θ. MC delta θ, tá? Então, quanto é o Q? O Q é 5 vezes 10 elevado a 5. Quanto é a massa? Eu não sei quanto é. Vezes. Quanto é o calor específico? É 1. Vezes. Quanto é a variação de temperatura? É 100. A variação de temperatura é 100. Só que eu vou escrever assim. 10 ao quadrado. Tá bom? Beleza? Então, quem é a massa? A massa vai ser 5 vezes 10 elevado a 5. Tá bom? Pessoal, desculpa aí se não tá ficando bonitinho a letra, é porque eu tô escrevendo com o mouse, tá? Eu tenho que comprar uma mesa digitalizadora. E nunca compro, né? Só falo que vou comprar e nunca compro. Eu tenho que comprar, né? Enfim. Então, você vai ter que a massa aí é 5 vezes 10 a 5 dividido por 1 vezes 10 ao quadrado, tá? Então, a massa aí vai ser 5 dividido por 1 é 5, tá? Vezes 10, tá bom? Aí você tem 10 a 5, 10 a 2. É uma divisão, subtrai os expoentes. 5 menos 2 é 3, então 5 vezes 10 a 3. Ou seja, a massa aí é igual a 5.000 gramas. Ou melhor dizendo, a massa aí é igual a 5 quilos, tá bom? Então, eu vou conseguir aquecer 5 quilos de quê? 5 quilos de água, né? Porque eu estou usando aqui é água, né? Para aquecer, ó, eu vou aquecer a água. Então, com essa quantidade de energia aí, eu vou conseguir aquecer 5 quilos de água. Bacana ou não? Ok ou não ok? Ok. Bom, Ok. estão acompanhando, tá? Que bom que estão entendendo, né? Olha, assistam os vídeos, pessoal. Eu sou chato assim, porque eu sei que se vocês não se empenharem, a coisa não vai andar, tá bom? A coisa não vai andar. E eu confesso para vocês que eu fico triste. Eu disse para vocês que nem que eu fique com uma pessoa aqui nos sábados, com um aluno, eu vou estar
honrando com a minha palavra. Agora, eu confesso para vocês que eu disponibilizo esse tempo para estar aqui trabalhando, estudando com vocês. Então, é por isso que eu peço mesmo o empenho de vocês. E não está me agradando nada, nada, o fato de ter alguns alunos aqui faltando. A Juliana, né, faltou sábado, nem me comunicou, tá? Então, Ô, professor. eu peço o compromisso de vocês, é como eu falei, eu disponibilizo essas 2 horas para trabalhar com vocês, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui, honrando a palavra que eu firmei com vocês, honrando o compromisso que eu firmei com vocês, tá? Então, vamos ao próximo problema, tá bom? Esses 2 problemas que nós trabalhamos hoje, aqueles 2 problemas, entenderam? Ou ficou alguma dúvida? Estão Eu compreendindo? entendi. Compreendendo? Olha, eu coloquei os vídeos exatamente por isso. Entendi, professor. Tá, tudo bem. Se vocês tivessem assistido aos vídeos, tudo que eu estou falando aqui, vocês estariam entendendo, tá? Eu sei que é complicado, é meio ruim, a hora falha, a transmissão falha, tá? De forma remota, que eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, através de uma tela, né, ou do celular ou do notebook, não é a mesma coisa de ir na sala de aula lá no quadro, né? Eu gaguejo, né? Então, é diferente, né? É desafiador, mas é a forma que nós temos de estar estudando no momento, não é? E aí vocês não podem ficar parados, estagnados, estacionados, esperando as aulas presenciais voltarem, não. Já imaginou se vocês estivessem estacionados, esperando as aulas presenciais voltarem? Olha, nós já estamos na segunda metade de outubro, né? Que hoje já são 17, então estamos na segunda quinzena de outubro. Nós paramos no dia 18, desde o dia 18 de março que nós não temos aulas presenciais. Então, veja o tempo que se passou, são 7 meses, tá? Se vocês, né, alguns dos alunos, estivessem esperando para ter a volta, para estudar só quando voltasse, olha o prejuízo aí que a pessoa não tem, de 7 meses parados. Então, pessoal, bom não é, nem para E você. tem, né, professor, aluno assim? Oi? Oi, Juliana? Fale E de tem novo aí. aluno assim, né? E tem aluno, tá? Tem sim, E tem tá? alunos que estão assim. Com certeza. E quem é o prejudicado? Sou eu? Com certeza não. Prejudicados são eles mesmos, tá bom? São eles mesmos. Desafio e problemas tem para todo mundo. Tem para mim aqui, tem para vocês aí, tá? Mas, enfim, né? Temos que continuar a vida, não é? O Enem não vai esperar por você, não. O Enem ele vai acontecer, ele não vai esperar que você esteja pronto, não. Você é que tem que se preparar para ele. Da mesma forma, a prova de seleção do PAS, né, que é a UEMA. Ele não vai esperar por você, não. Você é que tem que se preparar para ele, tá? Então, vocês têm que ter em mente, já deveriam ter em mente isso, ó, desde o início do ano, desde fevereiro, eu acho, início de março, quando nós começamos nossas aulas, vocês devem ter isso em mente, pessoal. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que nós só descansamos quando nós morremos, pessoal. A verdade é essa. A verdade nua e crua é essa, tá? Nós nunca paramos de estudar, tá? Vocês aí, quando forem fazer aí o curso de vocês, não sei qual é, sei lá, medicina, direito, engenharia, enfermagem, psicologia, não sei. Licenciatura, né? Quem sabe, engenharia, não sei. Então, o curso que vocês forem fazer, não vá achar, eu vou passar no vestibular, vou passar no Enem, vou passar na UEMA, entro, vou fazer meu curso superior e pronto, me formo e pronto. Não se engane com isso, não, não se iluda, não. Pessoal, para você ser um bom profissional, você tem que estudar, tá? E direto, incessantemente. Olha, eu digo para vocês, professor de física tem um monte formado, mas ter o traquejo e saber das coisas, aí é outra história. Tem muitos professores de física formados. Agora, no mercado trabalhando, são poucos. Muitos desempregados, muitos lutando
Muitos lutando para conseguir um lugar no mercado, numa escola particular, ou passar num concurso para trabalhar numa escola pública, tá bom? Então, nós nunca paramos de estudar, isso nós devemos ter em mente, tá? Você nunca... Isso se você quiser ser um bom profissional, se você quiser trabalhar com excelência na área que você vai escolher, tá bom? Bom, então na próxima questão aqui, essa questão já vai dar um pouco mais de trabalho, nós vamos encerrar com ela, tá bom? Tem outras aqui, mas nós vamos trabalhar de forma cadenciada, eu não tenho pressa, né? O intuito é vocês irem aprendendo aos poucos. Eu creio que hoje vocês conseguiram aprender um pouco mais sobre como trabalhar essas questões de calorimetria, tá bom? Eu vou E professor, Diga. professor, olha, meu celular tá 10% e eu tenho medo de usar ele carregando, e porque eu tô de fone. Então, se eu sair aqui, foi porque descarregou, tá bom? Ah, tudo bem, não tem problema não. Tá? Então vamos finalizar essa questão aqui logo, tá? Bom, ela diz assim, ó, um watt é a potência necessária para produzir a energia de um joule em um segundo, tá? Então, como você já sabe, ó, um joule por segundo é igual a 1 watt, bom? É igual a 1 watt. Então, 1 watt é a potência necessária para produzir a energia de um joule em um segundo. Uma caloria é a quantidade aproximada de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Um aquecedor elétrico de potência 1.500 watts e capacidade de 135 litros está totalmente cheio com água à temperatura ambiente, 20 graus. Quanto tempo o aquecedor gasta para elevar a temperatura dessa água até 60 graus Celsius? Pessoal, a temperatura inicial é 20 graus e a temperatura final vai ser 60 graus, ok? Nós temos aí 135 litros de água. Então, o aquecedor ele tem 1.500 watts de potência e uma capacidade de 135 litros de água. Ou seja, como a densidade da água é 1 quilo por litro, tá bem aqui embaixo, ó. Densidade absoluta da água, 1 quilo por litro. Como a densidade dela é 1 quilo por litro, então 135 litros, na verdade, são 135 quilogramas. Tranquilo? Então, o que ele quer saber? Quanto tempo o aquecedor gasta para variar a temperatura dessa quantidade de água? Vamos ver? Bom, vamos lá. Eu vou criar bem aqui um slide em branco, porque eu acabei de perceber ali que não tem, né, um slide em branco após esse aí, tá? Bacana. Ficou faltando eu responder com vocês a letra B daquela outra questão, mas eu vou mostrar para vocês na outra aula, tá? Então, eu vou só criar aqui um slide em branco. Ok. Vamos retornar. Pronto. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos a potência do aquecedor, que é 1.500 watts, tá? 1.500 watts. Nós temos a massa de água, são 135 litros. Como a densidade da água é 1 quilo por litro, então nós temos que são 135 quilos, tá? E aí, pessoal, 135 quilos é o mesmo que 135 mil gramas, tá bom? Nós temos o calor específico da água, não é isso? Deixa eu só voltar aqui. Calor específico da água, ó, 1 cal por grau Celsius. Então, o calor específico é 1 cal por graus Celsius. Bacana. E o que nós temos mais? Nós temos a variação de temperatura, que foi de 20 para 60, tá? Então, ó, variação de temperatura. A temperatura variou de 20
para 60. Então, 60 menos 20 igual a 40. Então, a variação aí foi de 40 graus Celsius, tranquilo? E aí ele pergunta qual foi o tempo, né? Qual foi o tempo, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos, neste caso aqui, que a potência, ela é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Tudo bem? Ok? Só que essa quantidade de calor, ela é em caloria, mas a nossa potência, ela está em watt, ok? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o meu Q, que é a quantidade de calor, para joule. Diga, Juliana, vai falar alguma coisa? Não? Ok. Então, nós temos que transformar a nossa quantidade de calor, que é o Q, para joule. Como é que eu vou fazer isso? Veja que ele deu essa informação aqui embaixo, ó. Ele está dizendo que uma caloria é igual a 4 joules, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. A potência é 1.500, tá? 1.000, ou melhor, 1.500 não, 15.000, né? É 1.500 ou é 15.000? Acho que... 1.500, desculpa, eu anotei errado aqui. Tira esse zero aqui, tá? É 1.500. Deixa eu só apagar. Eu anotei aqui errado. Pronto, 1.500. Então, a potência ela é 1.500. 1.500 igual o calor, quantidade de calor é a massa. Quem é o quê, né? Calor sensível, porque aqui tem variação de temperatura. Massa, mc delta θ, calor específico vezes variação da temperatura. A massa, ela é 135 mil gramas ou 135 quilos. Mas veja que o meu calor específico está em gramas, então eu vou usar os 135 mil gramas mesmo. Então vai ficar, ó, 135 mil, tá bom? Em gramas, porque o calor específico está em gramas, vezes o calor específico é 1, vezes a variação de temperatura, 40, né? 40, esse 40 tá feio aqui, mas é 40, vezes. Agora, veja só, esse calor, ele é em cal. Quando eu quero transformar ele para joule, o que que eu faço? Eu multiplico o valor por 4. Por que que eu multiplico por 4? Porque ele me disse lá na questão que um cal é igual a 4 joules. Então aqui, ó, para me transformar de cal para joules, eu vou multiplicar por 4, dividido pelo tempo, beleza? Então veja que eu vou logo dividir aqui, ó, esse 100, ó, esse 100 com esse 100 aqui, ó, tá? Então vai ficar tempo igual. Vou repetir aqui, ó, 135, né? 1.350, na verdade, porque sobrou esse zero aqui. 1.350 vezes, aí veja só, aqui eu tenho 40 vezes 4. 40 vezes 4 é 160. Então, vou logo colocar aqui, ó, 160. Dividido. Esse tempo, eu coloquei ele para esse lado. Então, esse 15, pessoal, eu vou descer ele para o lugar do tempo. Então, o 15 vem para cá, ó, para baixo. Então, o tempo vai ser igual. Aí eu tenho, ó, 1.350 dividido por 15, né? Ou melhor, 1.350 vezes 160 dividido por 15, tá certo? Então vamos ver aí, ó, 1.350 vezes 160, que dá 216 mil, tá bom? 216 mil. E isso dividido por 15, tá? Então, você pega aí 216 mil e divide por 15, você vai obter aí 14.400, tá? Então, aqui, ó, o tempo vai ser 14.400 segundos, tá? Por que segundos, professor? Porque eu estou usando o calor, ó, opa, eu estou usando o calor em joules, tá? E estou usando a potência em watts. Então, por isso que o meu tempo é segundos, ok? Só que
14.400 segundos. Serão quantos minutos, pessoal? Como é que eu sei? Bom, eu sei que 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu dividir 14.400 por 60, eu vou obter 240 minutos, tá? Como eu não tenho um espaço bem aqui, eu vou puxar isso aqui para cima, tá? Bom, bem aqui. Então vai ficar assim. Se eu dividir 14.400 por 60, por quê? Porque 1 minuto são 60 segundos, não é? Então eu vou obter aqui 240 minutos. Beleza? 240 minutos. Ah, mas eu sei que 1 hora são 60 minutos. Então, se eu pegar 240 e dividir por 60, eu vou obter aqui 4. Então, eu tenho 4 horas. Bacana? Então, o tempo necessário vão ser 14.400 segundos, que equivale a 240 minutos, que equivale a 4 horas. Esse é o tempo que será necessário para que o aquecedor, quanto tempo o aquecedor gasta para elevar a temperatura? Vai gastar aí 4 horas. Tranquilo? Ou não? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, mais ou menos, não é? Esse problema Tranquilo. aí já dá um pouco mais de trabalho, porque ele já envolve outras grandezas e envolve transformação de unidade, como vocês podem perceber aí. Nós tivemos que transformar o calor para joule e tivemos que transformar o tempo para horas, tá? Então, ele complica um pouco porque vai envolver essas transformações, tá bom? Ok? Alguma dúvida? A Juliana está com o celular quase descarregando, né? Alguma dúvida? Vou tirar aqui o slide, tá? Sim Não, ou não? professor, nenhuma Não? dúvida. Maria de Fátima, Raíssa, o Antônio saiu, né? Ah, tá aí o Antônio Eduardo. Tá aqui, professor. Aí, a Raíssa tá com problema no áudio, né? Raíssa, mas bote aí no chat aí. Você entendeu? Escreva no chat aí. Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Não, tá dando certo o áudio, é que tava no notebook, aí não tava dando certo, eu Ah. troquei. E aí, alguma dúvida? Não, Certeza? Sim ou sim. não? Sim, né? Não fiquem com dúvidas, eu já falei, tá? Bom, então eu gravei essa aula, tá? Eu vou disponibilizar ela no grupo aí para vocês que quiserem ver depois aí, ver de novo mais uma vez. Vocês podem ficar avançando, voltando, né? A vantagem é que vocês podem ficar voltando às partes que vocês não entenderem e ouvindo de novo, tá bom? Então eu vou aqui interromper a gravação, tá? Bom domingo para vocês e até o próximo sábado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim ou não? Não.